Olá, tudo bem? No programa de hoje, nosso tema serão os próximos passos depois do desafio de se abrir uma empresa. Já conhecido por ajudar na hora em que se pretende começar um negócio, o Sebrae também oferece opções para o empresário se manter atualizado e avançar sobre novos mercados. Nosso convidado é o diretor superintendente do Sebrae Paraná, Alan Marcelo de Campos Costa. Obrigado pela presença, superintendente. É um prazer, Soler. A gente tem alguns dos programas do Sebrae com esse foco, né, que eu me referi no início do programa. Um deles é o Sebrae Mais. O que é o Sebrae Mais? O Sebrae Mais é um programa voltado para uma categoria de empresa, que é aquela empresa que já ultrapassou aquelas barreiras iniciais, ela já se estabeleceu, ela já existe, funciona, já está se organizando, mas ainda precisa continuar avançando para que ela caminhe na direção de, quem sabe, daqui a algum tempo se tornar uma média empresa ou até uma grande empresa. A gente está falando, em termos de número, de empresas que faturam entre R$360 mil até um pouco mais, R$3.600.000, que é a caracterização de pequena empresa. Abaixo de 360 mil são as microempresas. Então, esse programa Sebrae Mais é focado nessas empresas que nós chamamos de empresas avançadas. Visa trazer informação, conhecimento, formação de um nível um pouco acima daquele que tradicionalmente já era ofertado pelo Sebrae há muito tempo, visando atrair para o Sebrae essas empresas que muitas vezes achavam que o Sebrae não era para elas. O Sebrae não é para mim, o Sebrae é para a empresa que está começando. Hoje o Sebrae é sim para essas empresas que já estão mais avançadas e que precisam de soluções um pouco mais sofisticadas para continuar se desenvolvendo. Dá para dizer que isso seria reflexo de um certo amadurecimento do empreendedor no Brasil? Ou seja, instituições como o Sebrae focarem nisso também agora? Com certeza, Soler. As pesquisas que são feitas sobre empreendedorismo, que são pesquisas, na verdade, feitas em vários países, incluindo o Brasil, mostram esse processo de amadurecimento do empreendedor brasileiro, que até poucos anos atrás era um investidor ainda com pouca informação, era um investidor que empreendia muito naquilo que nós chamamos de empreendedorismo por necessidade. É o cidadão que recebeu uma indenização, que perdeu um emprego e que precisa arrumar uma ocupação. Isso era muito ruim, porque isso gerava um grande número de empresas que acabavam fechando antes de completar 2 anos de vida. Hoje, esse empreendedor é um empreendedor mais preparado, é um empreendedor com melhor formação, é um empreendedor consciente da importância de se buscar apoio, de se buscar conhecimento, de se buscar desenvolvimento em temas de gestão para que ele possa ser um empreendedor de fato. Eu costumo dizer que a gente não vê um dentista que não tenha estudado odontologia, a gente não vê um advogado que não tenha estudado direito. E a gente, por muito tempo, acreditou que a gente podia ver empresários que não tinham conhecimento sobre como empreender. Isso está mudando, o que é um aspecto muito positivo. E isso coloca em instituições como o Sebrae a pressão para que a gente possa continuar junto desse empreendedor, sofisticando as nossas soluções à medida em que ele também se sofistica. À medida que ele se desenvolve, a instituição também vai apresentando ferramentas nesse sentido. Exatamente. Que tipo de situações ou de oportunidades o Sebrae Mais coloca à disposição do empreendedor? Bom, o Sebrae Mais a gente pode categorizar em 2 grandes linhas de soluções. Uma solução na linha da formação. São programas avançados de gestão financeira, de planejamento, que visam elevar o nível daquele conhecimento que é repassado, que seja compatível com o nível em que a empresa está atingindo ou buscando atingir. E, de um outro lado, nós temos um programa de missões técnicas que visa oportunizar a esses empresários conhecer outras realidades, conhecer outros países, conhecer como empresas operam em outros países, para que eles possam ampliar sua referência. A gente enxerga que não dá para ter referência que a gente não conhece, né? Então, se eu não sei que aquilo existe, eu não posso almejar aquilo, eu não posso ter aquilo como foco, eu não posso me desenvolver para chegar àquele patamar. Então, essas missões visam exatamente abrir a cabeça do empresário. É mais ou menos o que acontece com o estudante da faculdade, que às vezes está entrando no mercado de trabalho e vai fazer um intercâmbio, vai passar um tempo estudando fora. Isso serve para ampliar as referências dele, para fazer com que ele tenha uma outra visão de mundo. No caso das pequenas empresas, isso é tão necessário quanto, se não for mais. Mundo hoje globalizado, não tem fronteira, a internet permite integração dos negócios de uma maneira muito rápida, muito barata. Então é fundamental que o empresário brasileiro, embora esteja atuando localmente, seja no estado do Paraná, seja num contexto nacional, que ele tenha as referências exteriores. Quando a gente fala de internacionalização de pequenos negócios, a gente não pode confundir isso com exportar.
porque exportar não necessariamente é um objetivo para a pequena empresa, até porque o mercado interno é um mercado enorme, gigantesco, com muitas oportunidades e que está atraindo empresas de outros países. E que vem sustentando a nossa economia. E que vem sustentando a economia, anos. que é o grande responsável pelo crescimento sustentável dessa nossa economia. Agora, quando a gente fala de internacionalizar pequenas empresas, isso é importante porque a empresa que está se preparando para se internacionalizar, ela é competitiva em nível internacional. E ela precisa ser competitiva em nível internacional até para que ela possa explorar o nosso mercado e se proteger de empresas de outros países que estão vindo para cá. Então esse é o grande intuito desse programa, oportunizar as empresas, conhecer outras realidades, buscar novas referências e trazer essas referências para tornar os seus negócios mais competitivos. São então atuações pontuais, vamos dizer assim, são cursos de quanto tempo aproximadamente? Essas missões duram quanto tempo? As missões normalmente são missões de 10, 15 dias no máximo, até porque a gente não pode tirar o empresário muito tempo da sua atuação. O empresário de pequenas empresas, ele é um guerreiro, ele está todo dia envolvido no âmago da empresa, buscando fazer com que a empresa se desenvolva, então ele não pode passar muito tempo fora da empresa. Então a gente busca fazer missões curtas, missões que durem 10, no máximo 15 dias, 2 semanas, de modo que ele possa otimizar esse tempo que está fora e ao mesmo tempo não ficar muito tempo ausente do dia a dia, porque ele é a peça mais importante do negócio dele. E os cursos de formação, qual tem sido a duração? Os cursos de formação, eles podem ter desde 1 semana, cursos de menor duração, até programas mais continuados, programas que levam vários meses para serem completados, com processos de mentoria, por exemplo. O programa de finanças é um exemplo disso. O empresário passa por estágios em sala de aula e ele passa por estágios onde ele vai aplicar aquilo que está aprendendo em sala de aula dentro da empresa dele, com o apoio de mentores que fazem esse acompanhamento para assegurar que aquela teoria que ele está vendo possa ser diretamente aplicada na prática. Dá para dizer que essa visão de internacionalização que você cita é nova? Ou seja, quando se fala, normalmente a pessoa pensa, mas eu não quero fazer negócio fora da fronteira, né? Como você citou, o mercado interno é o meu quinhão, né? Ainda há muita gente pensando assim. Ainda há, Solero, o que é um equívoco, né? Pelas razões que eu acabei de discutir. Quando a gente pensa em competitividade de pequenos negócios, e essa é uma lição que vem até de países do exterior, países como Coreia do Sul, como Malásia, que utilizaram essa estratégia de internacionalização, nos mostram que à medida em que as pequenas empresas passam a atuar, ainda que no mercado interno, mas com um olhar no mercado externo, isso eleva o patamar de competitividade dessas empresas, porque as referências dela passam a ser globais, né? Os modelos, os exemplos, os instrumentos, as técnicas, todos eles passam a ter referências que são ancoradas em experiências bem-sucedidas de países que muitas vezes são mais desenvolvidos do que o Brasil. Então essas lições elas são importantes e por isso é importante que o empresário se conscientize de que focar na internacionalização do pequeno negócio não é necessariamente se preparar para exportar, mas sim se preparar para ser competitivo em nível internacional, até para que crie uma barreira de entrada para empresas de outros países que querem explorar esse nosso amplo mercado, que é hoje uma das vedetes do mundo. Quando a gente fala de BRICS, Brasil, Rússia, Índia, não há dúvida de que o mercado brasileiro é um dos grandes mercados. Por isso as empresas do exterior estão cada vez mais querendo vir para o Brasil, por isso os fundos de investimento de private equity, que são fundos globais, estão olhando para o Brasil, porque o nosso mercado é um dos únicos mercados de massa, de consumo de massa, que ainda está crescendo graças ao aumento da nossa classe média. De alguma maneira, a Copa do Mundo e a Olimpíada pode otimizar também essa busca do estrangeiro, da empresa estrangeira pelo mercado brasileiro? Isso intensifica cada vez mais esse processo. Nós temos um exemplo concreto. Uma das empresas que vai fornecer material esportivo para a Copa do Mundo, quando a gente fala de bonés, é uma empresa de Apucarana, aqui do nosso estado do Paraná, que vai fazer os produtos tanto para a Copa das Confederações como para a Copa do Mundo. Por que essa empresa conseguiu conquistar isso? Porque ela é competitiva em nível internacional. Ainda que ela não necessariamente exporte, a sua tecnologia de fabricação, o design agregado aos seus produtos é de tal nível que permite a ela ser contratada pela FIFA para ser fornecedora oficial da Copa do Mundo. Essa é a concretização do nosso sonho, tornar essas pequenas empresas internacionalmente competitivas para que elas dominem o mercado nacional e a partir do momento que dominarem esse mercado, elas podem sim pensar em exportar. Em países mais desenvolvidos, o percentual
que é de responsabilidade das pequenas empresas na balança comercial, quando a gente fala de exportação, ele é muito maior do que no Brasil. A pequena empresa brasileira exporta muito pouco quando comparada a países mais maduros nesse processo de internacionalização. Então, a partir do momento que essas empresas explorem esse mercado interno, elas passam a estar prontas para explorar mercados no mundo todo e ganhar mais dinheiro, fazer mais negócios, gerar mais emprego aqui dentro. Vou pedir licença a você um instante, daqui a pouquinho a gente volta para mostrar uma missão que está sendo programada pelo Sebrae e também uma viagem que o Alan teve a oportunidade de fazer e que trouxe aí várias informações para os empresários aqui do Paraná. Só um instante, até já.